Uma coisa que eu percebo nos dias atuais é a maneira como as pessoas são preocupadas. Hoje em dia, a preocupação é uma coisa muito comum. As pessoas, elas se preocupam demais. Então, vamos falar sobre preocupação. Eu tenho a anotação aqui da minha devocional que eu fiz sobre preocupação, mas agora onde é que tá? Não sei. Calma aí, já acho. Aqui, achei. Olha só que legal. Preocupação. Minha devocional de um dia aí que eu fiz, falando sobre preocupação. Eu vou ler para vocês, olha só que legal, de novo. Vamos lá. Salmos. Salmos capítulo de número 3. Davi escreveu esse salmo enquanto ele estava fugindo do seu filho Absalão. Davi estava fugindo, então o que ele precisava? Ele precisava da proteção de Deus. Logo, o título desse salmo aqui, segundo a minha Bíblia, é Oração pedindo a ajuda de Deus. É um salmo de 8 versículos. Eu vou ler os 8 versículos para vocês. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem, Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges. Como um escudo, tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com seu poder. És tu que dás a vida, ó Senhor Deus, abençoa o seu povo. Olha só que legal. Davi, ele estava, digamos assim, preocupado, ele estava com uma aflição muito grande, porque o seu filho, o seu próprio filho, Absalão, estava perseguindo ele. Imagine você que é pai, não sei se vai ter algum pai aqui assistindo, mas imagine você estar fugindo do seu próprio filho, não é o contrário, olha só. O filho fugir do pai, eu acho que tinha que ser o contrário, né? Porque imagine só, o filho ele faz alguma coisa errada, o que acontece? O seu pai vai atrás dele para dar uma chinelada nele, não é o contrário. Aqui nós vemos uma inversão de ordem, mas isso daí é assunto para outro dia. Vamos falar só da preocupação. A preocupação. Davi estava preocupado, ele estava aflito. E o que a preocupação muitas vezes nos traz? Preocupação é um sentimento muito comum nos dias atuais. As pessoas elas acabam se preocupando. Ainda mais naquele tempo não tinha conta de banco para pagar. Hoje em dia existem contas de banco para pagar. Você tem que pagar a conta do banco, você tem que pagar o seu carro, você tem que pagar a sua casa, IPTU, IPVA, aqueles impostos que eu nunca sei o nome. Mas você tem que pagar e às vezes a situação fica meio complicada. E o que surge? Acaba surgindo esse sentimento de preocupação. Salmo 3. A preocupação lança sobre nós um fardo. O que é esse fardo? O que seria um fardo? O fardo seria uma coisa amarrada a você, uma coisa que está presa a você. E através deste fardo, a sua caminhada muitas vezes pode se tornar mais difícil, porque você está carregando aquele peso, você está carregando aquele fardo nas suas costas, e então a sua caminhada fica um pouco mais difícil. Quem estuda, principalmente estudante de ensino médio, sabe o tanto de material que tem que levar para o colégio. Você coloca na sua mochila lá os livros, coloca os cadernos, coloca todos os materiais que você vai utilizar para aquela aula. E no momento que você está levando, você percebe que a sua mochila ela está mais pesada por causa daqueles materiais. Carregar a mochila vazia seria algo muito mais leve do que carregar a mochila com os materiais. E vamos usar essa analogia, já que eu iniciei ela. Vamos começar usando essa analogia. Pegue essa mochila, na qual é a sua consciência, o seu subconsciente não, o seu consciente. E esses livros, esse material todo, ele é a sua preocupação. Quanto mais você se preocupa, mais caderno você coloca. Ah, mas eu preciso pagar aquela conta. Coloca um caderno nessa mochila. Ah, mas eu tenho que
completar aquele compromisso lá que eu esqueci. Coloca outro caderno. Ah, mas eu tenho lição de casa para fazer e tenho trabalho para fazer. Mais um caderno. E assim vai. Cada coisa que você está pensando neste momento, você coloca um caderno a mais na sua mochila, representando aquele fardo. E você percebe que às vezes, de tanta coisa que você está pensando, de tanta coisa que você está preocupado, aquela mochila começa a ficar pesada. E quanto mais pesado, mais difícil é de carregar. E quando você começa a perceber que aquilo está sendo difícil de carregar, você começa a ficar cansado. Você começa a ficar sem forças para continuar. Você começa a ficar sem esperança. E justamente essa preocupação, que é o tema que eu estou trazendo agora, é esse fardo, é este peso, são esses cadernos dentro da mochila que vão te deixar com menos vontade ainda de continuar, que vão obrigar você a olhar para o alto e dizer: Senhor, será que o Senhor mesmo está me ajudando? Muitas das vezes as pessoas, elas se preocupam com a sua religião, elas se preocupam com assuntos relacionados à Bíblia. Elas estão preocupadas com coisas que às vezes são fúteis na vida dela. E essa preocupação acaba influenciando na religião, porque essa preocupação, ela pensa o seguinte: Senhor, o Senhor não está me ajudando. Por que as pessoas, muitas das vezes, elas não têm com o que se preocupar e acabam tendo sua vida normal? Por que eu? Por que o Senhor está permitindo que eu passe essas aflições aqui agora? Por que o Senhor está permitindo que eu passe essas preocupações? Por que o Senhor parece que me desamparando? Por que parece que eu elevo meus olhos para o Senhor e o Senhor não me olha de novo? Por que parece que eu falo com o Senhor e o Senhor não me responde? E é justamente este peso que acaba tirando a nossa confiança, tirando a nossa fé no Senhor, né? Mas isso não pode nos impedir de sempre confiar nele. E foi justamente o que Davi está fazendo aqui nesta passagem. Ele está confiando em Deus mesmo no meio da adversidade. E olha que não é uma simples conta para pagar. É o seu próprio filho que está perseguindo para matar ele. Então imagine uma pessoa estar atrás de você, imagine você fugindo, por exemplo, do presidente do país, fugindo do prefeito, fugindo do governador, você que está, por algum motivo, fugindo da polícia, imagine só as consequências que ela vai te causar quando encontrar você. Claro, por um motivo justo, não estou dizendo que é para você ir lá roubar o banco e dizer: não, eu confio em Deus e ele não vai permitir nada. Não, pera, tem diferença. Mas essa preocupação, ela lança sobre nós este fardo, este peso que vai nos impedir, que vai tirar a nossa esperança. Mas então, Davi, muitas das vezes, ele quase sucumbiu às coisas, às adversidades que estavam cercando ele, às adversidades que estavam rondando ele. Mas ele sempre dizia: ó minha alma, ele conversava com a sua própria alma. Ele perguntava: ó minha alma, por que está aflita? Me diz, ó minha alma, por que está aflita, ó minha alma? Ele está falando com a sua própria alma para não se preocupar. Ele está falando com a sua própria alma para não se afligir, para não ficar aflito. Mas ele disse depois que vai confiar no Senhor. Ele diz: meu Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E tem vezes que a gente sente uma pequena aflição e pensa que Deus desamparou a gente. A gente olha para os nossos próprios problemas e pensa que aquilo Deus está preocupado. Tem vezes que Deus vai estar mesmo preocupado com o seu problema. Tem vezes que Deus está permitindo aquilo para depois gerar um testemunho na sua vida. Tem muitas vezes que Deus está permitindo que você passe essa aflição para que depois você testemunhe para as outras pessoas, para elas crerem e terem a mesma fé que você tem. Mas não é para você reclamar, para você dizer: Deus, o Senhor não está comigo. Não é para você murmurar contra Deus. É para você levantar os seus olhos. É neste momento que a aflição te derruba, que é para você olhar para cima. Não deixe este fardo atrapalhar você. Não deixe este fardo interromper a sua caminhada. É isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou querendo expressar para vocês. A preocupação, segundo tópico. A preocupação nos paralisa. A preocupação, ela nos paralisa. Ela impede o nosso movimento, a nossa movimentação.
Um exemplo que eu vou utilizar é o paralítico de Betesda. Tinha uma vez que Jesus estava caminhando e de um lado havia uma festa. Uma festa ali, o pessoal estava celebrando, e do outro lado estava um tanque, o tanque de Betesda. E ali, uma coisa muito interessante, muito curiosa que tinha naquele tanque é que as águas ali, elas se movimentavam toda vez que um anjo passava por ali. E tinha um anjo que ele passava de tempos em tempos ali. E ele movimentava a água. E a primeira pessoa que entrasse naquela água, ela iria ser curada instantaneamente, independente do que ela tinha. Então imagina você, com todas as suas preocupações, buscando uma resposta em Deus, buscando um conforto em Deus. Só que ali havia um paralítico, né? Ele tinha paralisia. Se ele era paralítico, ele tinha paralisia, né, filho? Mas enfim, ele já estava há anos e anos ali tentando entrar naquela água, mas ele não conseguia. Aquele paralítico, ele não conseguia chegar até a água para que ele fosse curado, né? A Bíblia mesma relata, segundo as palavras dele, do que está escrito, que quando ele tentava entrar na água, outra pessoa saía na frente dele. Alguma pessoa mais desesperada, talvez, entrava na frente dele. E aquele paralítico não conseguia aquela cura que ele tanto queria. Ele estava tão preocupado em olhar ali para aquele tanque que ele não percebeu que Jesus chegava atrás dele. Jesus chegou atrás dele e perguntou o que era aquela cena que estava acontecendo. Jesus, ele não foi na festa ali celebrar com o pessoal, ele foi no tanque de Betesda. Jesus, ele não estava longe. Então, quando você está preocupado, olha só a revelação. Quando você estiver preocupado com alguma coisa, não pense que você vai precisar se chegar a um Deus que está longe. Não pense que Deus está longe de você quando você estiver preocupado. Lembre-se, uma vez eu li uma coisa que é muito interessante, que está... Eu li o seguinte: Deus está a uma oração de distância. Eu li aquilo e eu achei sensacional. Deus está a uma oração de distância. Ou seja, se você orar, Deus vai estar ali com você. Se você estiver preocupado, Deus vai estar presente ali. E era justamente isso que aconteceu no tanque de Betesda. O paralítico, ele estava ali tão preocupado em entrar naquela água que Jesus já chegou a ele. Jesus foi até ele. Mas aí então, o paralítico, uma coisa que ele não percebeu é que aquele que estava conversando com ele naquele instante, no caso de Jesus, era aquele que poderia trazer a cura para ele. Jesus era a pessoa certa para trazer aquela cura que ele tanto queria, que ele tinha tantos anos que ele queria aquela cura. E ele não percebeu que era o próprio Jesus que estava conversando com ele, a própria cura estava do lado dele e ele preocupado com as águas ali que poderiam curar ele. Sendo que Jesus estava do lado. Jesus estava ali tão próximo dele que poderia simplesmente ali falar: ó, você está curado, mas ele queria testar esse paralítico um pouco mais. Ele então perguntou: mas por que o senhor não é curado? Daí então o paralítico, ele disse o seguinte: eu estou há anos tentando entrar nessa água, mas eu nunca consegui. Quando eu vou entrar, quando as águas se mexem, eu vou entrar, alguém sempre entra na minha frente. E acaba pegando a minha bênção, pegando o meu milagre, porque a segunda pessoa que entrava já não era curada mais, somente a primeira. Só que o paralítico, ele estava preocupado com aquela água ali, com aquele tanque, com as águas daquele tanque. Não estava preocupado com outra coisa, ele não estava olhando para outra coisa. Ele não estava olhando para Jesus. Ele não estava olhando para o autor, consumador da fé, que viria a ser aquele que era, que é e que há de vir, o todo-poderoso, alfa e ômega, princípio e o fim. Ele estava olhando para algumas águas que ele estava crendo que iam curar ele. Tem vezes que a preocupação vai tentar tirar a nossa concentração. Às vezes a preocupação, ela vai tirar o nosso foco em Jesus. A nossa preocupação vai nos levar a olhar para coisas que não são Jesus. Ela vai nos levar a alguma
algum outro subterfúgio para a gente utilizar para sair daquilo. Tem vezes que a gente está preocupado com alguma coisa, a gente está preocupado com alguma conta para pagar, a gente está preocupado com aquilo lá que era para acontecer e não aconteceu, a gente está preocupado com um compromisso que a gente tem que ter, com alguma coisa que vai acontecer ainda futuramente que a gente não sabe, mas já está preocupado, e a gente acaba não entregando a nossa situação para Jesus, mas a gente olha para outras coisas, a gente olha para tantas e tantas outras coisas, que a gente acaba meio que se embaraçando nas ideias que Jesus Cristo é aquele que pode resolver os nossos problemas. Lembre-se que a oração ela não vai amenizar o teu problema. A oração não vai amenizar teu problema. A oração vai resolver o teu problema, porque ela é uma conversa com aquele que pode todas as coisas. A oração ela é a solução para os seus problemas. Porque se Deus é o Todo-Poderoso, então é óbvio que Ele pode resolver aquilo que você está passando. Ah, mas eu estou enfermo com um negócio aqui que acho que Deus não pode me curar. Se Deus não pode me curar, quem é que pode? Se Deus não pode resolver a tua doença, quem pode? Ah não, mas são os médicos. E quem você acha que deu sabedoria para aqueles médicos? Quem que você acha que permitiu que houvesse a medicina nos dias atuais? Ah, que juntando isso daqui com isso daqui formaria uma reação química e criaria o remédio. Quem é que deu esse conhecimento, essa inteligência para o homem para ele criar essas coisas? Tinha que ser alguém maior do que ele para que viesse a dar essa sabedoria, para que viesse a dar este conhecimento. E este paralítico, ele não estava apenas paralisado dos seus membros. O que é interessante saber é que ele não estava somente paralisado com os seus membros, mas ele estava paralisado também a sua mente. Por que a sua mente? Porque de tanto e tanto tempo que ele quis aquela cura naquele tanque, que ele buscou a resposta da sua cura naquele tanque, naquelas águas, tanto tempo que ele buscou aquilo nas águas, que ele não percebeu que novas coisas poderiam estar ali presentes, coisas ainda maiores. Ele achava que só a água podia curar ele. Ah não, mas eu acho que não tem outra saída para isso daqui. Quantas vezes a gente acha que a preocupação é maior que Deus? Quantas vezes a nossa mente é paralisada assim como a mente desse paralítico? Esse paralítico, ele não percebeu que Jesus era aquele que podia curar ele. Ele não via a resposta em Jesus, ele via a resposta no tanque. Por isso sua mente já estava, digamos, cauterizada. A mente dele já estava centrada somente naquelas águas. E por isso que ele falava com Jesus somente como se ele fosse mais um. Não como se ele fosse aquele que poderia sarar ele de todas as suas aflições. Mas ele via Jesus como uma pessoa qualquer. Como apenas mais um. Mas daí então, Jesus curou ele. Jesus ele curou o paralítico porque ele teve misericórdia dele. E ele diz, interessante que Jesus quando cura uma pessoa, ele diz, vai, a tua fé te salvou. Jesus ele estava preocupado mais do que a cura. Ele queria que as pessoas viessem a se salvar. Ele queria que as pessoas viessem a crer nele para que elas pudessem ser salvas e futuramente sim viver com ele, ressuscitar com ele. Esse paralítico, ele, através da sua mente que já está cauterizada, ele vem dizendo para Jesus, vem passando uma conversa em Jesus, dizendo que ele já não conseguia entrar naquela água, mas não conseguia de jeito nenhum. Ele era paralítico já há muito tempo, e sempre que, olha só agora, e sempre que ele tentava entrar, alguém entrava na frente dele. Alguém sempre entrava na frente dele. Ou seja, algumas vezes alguém vai tentar roubar a tua bênção, digamos assim, roubar a tua bênção, para que você possa ser abençoado de outra forma. Aquele paralítico, ele estava ali aquele tempo e depois de um tempo, Jesus chegou para ele. Ou seja,
Deus, ele muitas vezes vai permitir que você passe um tempo com aquela aflição para que depois você venha a ver quão grande ele é e como ele pode resolver o seu problema de uma forma simples, porque ele é Deus. A preocupação, ela também lança sobre nós... Não, a preocupação, ela também prende os nossos pensamentos. Ah, mas como assim? Esse negócio de prender pensamento não é a mesma coisa que a paralisia? Não, eu vou explicar qual a diferença entre a paralisia da sua mente e a prisão dos seus pensamentos. Quando a sua mente está paralisada, você sabe daquilo que está acontecendo, você sabe o que está acontecendo em redor, mas você não quer achar aquela solução em outra coisa. Quando a sua mente está paralisada, você não tem a sua mente aberta para novas ideias. E quando você tem a prisão dos seus pensamentos, quando os seus pensamentos estão presos, é quando você também sabe do que está acontecendo, mas para você aquilo que aconteceu, aconteceu. Aquilo que aconteceu, aconteceu e não pode ser mudado. Ah, porque ninguém pode mudar a minha preocupação. E um exemplo que eu vou citar disso daí é os discípulos no caminho de Emaús. Muitos já devem ter ouvido essa história, né, dos discípulos no caminho de Emaús. O que aconteceu? Jesus Cristo, ele havia sido crucificado e então aquela notícia acabou se espalhando pela província ali. E haviam alguns seguidores ali de Jesus, alguns discípulos, que souberam disso, que Jesus havia sido morto, e eles ficaram tristes por saberem que o seu mestre havia sido morto. Daí então eles estavam voltando para Emaús, aonde era a casa deles. Então eles vieram de Emaús para Jerusalém e agora estavam voltando de Jerusalém para Emaús. E nesse caminho, eles vinham comentando sobre a morte de Jesus, ou seja, eles estavam preocupados com a morte dele. Eles não paravam de chorar, avisando que Jesus havia sido morto e que a esperança agora havia sido perdida. Ou seja, os pensamentos deles estavam presos, porque eles achavam aquilo que aconteceu, aconteceu. Jesus morreu e isso não pode mudar. Muitas vezes a gente acaba colocando a nossa preocupação em um nível tão alto que a gente pensa que não há ninguém que possa mudar aquilo. Ah, mas isso aconteceu comigo, por que isso aconteceu? Então isso quer dizer que não há mais saída, não tem mais como retroceder, não tem mais uma saída para o que aconteceu, porque aquilo que me aconteceu é muito grave, então não dá para mudar o fato. Mas então, o que acontece? Jesus chega para esses dois discípulos, Jesus já ressurreto. Jesus estava ressurreto e chegou para os discípulos que estavam dizendo que ele havia morrido, ou seja, eles estavam com seus pensamentos presos. O que é a diferença de paralisia da mente? Quando o seu pensamento está paralisado, é diferente. Os pensamentos deles já estavam ali presos, já estavam ali amarrados, eles não conseguiam interpretar algo novo, porque para eles não havia uma esperança. E Jesus foi caminhando com eles até Emaús. E Jesus inclusive perguntou para eles, para testar o conhecimento deles, para testar a prisão, o nível de prisão da mente deles, através de uma pergunta: o que aconteceu? Olha só que interessante, quando você estiver preocupado com alguma coisa, quando você se preocupar com alguma situação que aconteceu, Jesus vai olhar para você e vai perguntar o que aconteceu. Ah, mas eu quero que ele me sare. Ele vai perguntar para você o que aconteceu e você vai explicar para ele o que aconteceu. Mas por quê? Ele já não sabe? Deus não é onisciente? É claro que ele é, mas ele quer ouvir a sua versão. Para quê? Para ver qual é o nível da sua esperança, para ver qual é o nível da sua fé. Ele sempre vai querer testar o nível da sua fé, o nível da sua esperança nele, para ele poder resolver.